É isso aí, estamos no ar aí com o podcast Urbanismo Inteligente, mais uma edição aí. A gente vai estar trabalhando um tema bem bacana aí do urbanismo, para a gente discutir, sobre parques urbanos. Boa tarde, Eduardão. Boa tarde e vamos lá, né? Falar sobre a implementação de parque aí para poder fazer a vida das pessoas mais feliz. Muito bem. A gente tá no YouTube, né? Tá no podcast também. Visite aí nossas redes sociais. A gente agradece bastante a repercussão que tem dado alguns podcasts aí que a gente tem feito. A gente busca fazer isso de uma forma bem natural, né, Eduardo? Quase sem roteiro, com temas definidos, para que a gente possa, dentro de uma naturalidade, mostrar o que é o dia a dia, dentro de um conhecimento técnico que a gente tem, para a gente buscar também, de alguma forma, né, informar e colaborar um pouco, né, com conhecimentos técnicos, né, e aprender bastante, principalmente com a participação das pessoas aí, né, Eduardo? Porque aí fica um conteúdo mais espontâneo, né, mais prático, né, do dia a dia, né, sem ser muito mecânico, sem ser muito decorado, né, aquela coisa mais a realidade das pessoas. Show de bola. E aí a gente tem uma reprodução aqui do que normalmente são os nossos bate-papos aí, né? Nossas conversas aí no escritório sobre vários assuntos aí, até na concepção aí, no conceito de alguns projetos. Eduardão, primeiro apresentar aí o Eduardo, é um membro aí da equipe técnica aí da empresa, né? Ele faz parte aí do setor de projetos, né? Da seção técnica aí da empresa e tem uma experiência muito interessante na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Montes Claros, né? Alguns anos de trabalho lá. E a gente vai falar um pouco sobre a experiência que você teve, que eu acho que é legal, né, dentro de uma gestão pública bem bacana, que contribuiu bastante nesse âmbito, né, no âmbito urbanístico lá da cidade, sobretudo na questão ambiental, com a implementação de parques, né. Mas primeiro, eu queria que você fizesse uma abordagem dentro da sua visão técnica, onde participou de um setor que passava por aprovação de vários projetos técnicos, de loteamentos, sobretudo, e outros tipos de projetos maiores assim. Qual o impacto da utilização das áreas verdes e como isso agrega dentro de um projeto na sua visão? Olha, olhando assim a realidade do empreendimento, a experiência que a gente tem e o que a gente percebe, e também considerando assim, tem uma questão um pouco lógica, ela só vem a valorizar o empreendimento no geral, né? Porque a pessoa ela já compra o terreno, já compra o lote para poder construir a casa dela. Assim que ela construir, ela já tem uma opção de lazer para ela, né? Ali próximo da casa dela. Porque o que acontece hoje com os bairros que não são planejados dessa forma, que vem de uma realidade anterior, onde não era se criada a infraestrutura, é que a população ela fica aguardando o poder público fazer a infraestrutura, construir a infraestrutura para ela. E assim, a gente sabe da dificuldade, porque acaba que para o gestor público, não que ele não queira fazer, mas não é a prioridade, porque a prioridade é saúde, educação e segurança. Entendeu? E o recurso é muito escasso, né? Exato. Muitas vezes o recurso que ele recebe é para isso, é o suficiente. Tem município que não dá nem para isso. Ele ainda precisa de ajuda do Estado, do governo federal, para ele conseguir manter isso. Então, uma área de lazer para as famílias, para o cara praticar ali um esporte, é quase que inviável. Quando o empreendimento já nasce com essa perspectiva, aí é outra situação. Porque o empreendedor consegue agregar o valor, o custo da execução daquela área de lazer já na previsão de despesa dele, entendeu? E quando ele vende aquele bem para a população, para a comunidade, o cara já recebe o imóvel dele, particular, já com o benefício de ter uma área pública que ele pode praticar o esporte dele. Show de bola. E assim, Eduardo, a gente sabe muito bem que para a implantação de determinados empreendimentos, ainda trazendo o âmbito aqui de um loteamento, a gente tem aí a exigência da legislação, onde define um percentual mínimo que é implantado para destinação de áreas verdes, né? Mas é uma coisa que corriqueiramente a gente conversa, normalmente, além de a gente ver projetos que atendam ao mínimo,
dentro da barreira do mínimo. Não destinar projetos para essas áreas verdes, né? Porque a gente sabe que, mesmo que preservadas, existem várias maneiras de se reestruturar e de se reflorestar e de se pensar o benefício da utilização da área verde nesse projeto, né? Como é que você vê de uma forma geral, como é que isso dentro da grande maioria chegava a esse tipo de projeto lá no setor? Na verdade, o que acontece? A lei ela define os percentuais de áreas, né, de uso público, que é arruamento, uso institucional e uso que é a área verde, que se enquadra como área de lazer também. O que acontece é que a própria lei ela já trata a área verde, a área de lazer, de uma maneira diferente. Tipo assim, de maneira diferente assim, como se ela é uma área insubstituível. Se a prefeitura quiser dar um outro uso que não seja o uso de lazer ou de preservação ambiental para aquela área, ela pode, desde que ela tenha uma área de tamanho igual que substitua. Então você já percebe um prestígio diferente para a área, né? A lei ela já previu de que aquilo ali não tem como a comunidade ficar sem, ela precisa daquela área. Qual que é a experiência que a gente tem na Prefeitura de Montes Claros? A área, a lei, quando ela se dividia os 7,5% de área verde, era exigido do empreendedor que pelo menos cercasse a área, entendeu? Normalmente são grandes empreendimentos e dá uma área de volume grande, né? E o custo de cercar, normalmente ele já é alto, entendeu? E a gente chegou a algum ponto que a gente avaliou por que ao invés de cercar, a gente já não usa esse recurso que seria usado para o cercamento para fazer um urbanismo na área, dar um beneficiamento na área, de maneira que ela já fique usual. Porque, na verdade, o foco não é você preservar aquela área de ter contato com as pessoas. É o contrário, na verdade, né? É que as pessoas tenham contato com aquela área. Perfeito. É nessa diferença aí, Eduardo, que eu queria perceber assim, a grande mudança do período que você teve uma atuação muito determinante, né, na Secretaria de Meio Ambiente de Montes Claros, junto com Paulinho Ribeiro. Infelizmente, pouco tempo aí nos deixou, né, mas com uma atuação muito protagonista da Secretaria de Meio Ambiente de uma forma geral, né? E eu já tive a oportunidade de ir com você lá em algumas intervenções, na época que você fazia lá. E é muito interessante perceber, principalmente no Parque Guimarães Rosa, um parque linear, urbano, que era delimitado, ou seja, preservado, no entanto, restrito à utilização das pessoas. E para mim, passar as pessoas usar como pista de caminhada, que já é uma área, né, dentro da Avenida José Correia Machado lá, e passar na sombra, com aquela utilização com iluminação, interagir as áreas verdes ao convívio do público. Essa foi a grande modificação das áreas verdes. Eu queria que você falasse um pouco desses projetos que aconteceram nesse período lá em Montes Claros. Especificamente, por exemplo, do Parque Guimarães Rosa, era uma APP de Rio, né? Uma APP de Rio, e quando foi construída a Avenida José Correia Machado, então ficou um pedaço do parque meio que desconexo do restante, porque a parte que margeava o rio continuou margeando o rio cercada e quase que sem acesso, né? Porque a APP ela tem uma vertente de que quando ela está na margem do rio, ela é uma área que não é edificável. Na verdade, você não pode realmente fazer edificações. Perfeito. Quando essa especificamente, que a gente construiu, que hoje é conhecido como Parque Sagarana, ela desanexou da parte que ficava anexada à calha do rio. Ficou mais do contexto urbano mesmo, assim, urbano mais inserido no entorno das edificações. E ela era cercada, era inacessível, assim. A gente que era da secretaria tinha acesso, porque tinha um portão para poder entrar, dar manutenção na área, mas a comunidade não tinha acesso. E aí o secretário, ele teve a ideia da gente construir lá dentro, abrir para a população e construir uma pista de caminhada lá dentro. E aí o interessante demais que ficou, porque qual que é o grande problema de se fazer caminhada? É a restrição de horário, né? Ou é até às 10 da manhã ou a partir das 4 da tarde, por causa da questão da incidência solar, né? Para não gerar
problema de saúde. No caso da gente conseguir aproveitar, porque a gente projetou o percurso da pista de maneira que a gente não tivesse que cortar a árvore, entendeu? Se a gente suprimiu uma ou outra, foi mais porque não tinha como passar, por exemplo, porque você tem que entrar com maquinário. Mas a gente cortou o mínimo, se cortou uma ou duas foi muito. A gente teve que fazer algumas podas e tudo, mas sempre com acompanhamento, por exemplo, da engenharia florestal, que tinha engenheiro ambiental na secretaria, sempre com esse acompanhamento dos profissionais mais especializados na área. E quando você consegue inserir essa pista de caminhada dentro de uma área florestal, de floresta nativa, inclusive, aí você não tem mais restrição de horário. Qualquer hora que a pessoa puder ir lá fazer a caminhada dela, ela pode. E isso dentro do aspecto psicológico, né, numa área tão urbanizada quanto é aquela região lá em Montes Claros, né, e inclusive com vários edifícios verticais e tudo, você propor a utilização de uma área verde com esse uso para as pessoas, é o que a gente sempre fala, né, Eduardo, aqui, que não tem sentido se você não deixar a destinação do uso projetado para o uso das pessoas, para a utilização das pessoas, né? E assim, e aí, a partir disso aí foram vários, né? Tive a oportunidade de ir com você lá no São Judas. Esse foi o primeiro. E aí a partir do lançamento desse que a gente fez, e foi um sucesso tremendo, né, pessoal? A população em geral, não só a população do entorno do parque, né? Que é quem mais usa, né? Acaba quem mais usando, porque está muito próximo, mas a cidade inteira, né? Gostou demais, achou muito interessante a ideia e tipo assim, aí as próprias comunidades, né, nos outros diversos bairros, eles já começaram a identificar as áreas próximas que daria para fazer igual também, por exemplo, no bairro deles. Por exemplo, foi o bairro Canelas, que a gente tinha uma área verde, já ali no fundo da rodoviária, que estava sendo usado por pessoal, entrava para usar droga, fazia uma bagunça, pessoal, os moradores do entorno tinham problema de segurança, porque à noite dava muita movimentação de gente e tudo, tráfego, né? A própria comunidade se mobilizou, né? Foi atrás das autoridades, foi atrás da gente na secretaria, para a gente construir um parque lá também. Lá, na época, a área que estava preservada era mais quase 2 hectares de área. E a vegetação era tipo assim, era uma coisa tipo, exclusiva, só árvore nativa, árvore imensa, sabe? Coisa que dificilmente você consegue encontrar num contexto urbano, preservado, né? Numa área daquele tamanho. E aí a gente começou a trabalhar junto com a comunidade, aí foi o executivo, né? Alguns vereadores que entraram também, o empresariado do entorno também, o pessoal que tinha loja de material de construção, todo mundo entrou na... Eu estava falando São Judas, mas na verdade era o Canelas. Foi onde nós tivemos lá. Do lado, né? E serve ao bairro São Judas, né? Serve que é do demais, lado. serve demais. E eu achei sensacional aquele projeto, e além da sombra, do conforto térmico e da forma como ficou, né? O paisagismo inserido naquela área perto do shopping, atrás da rodoviária, ou seja, né? Do lado de uma grande avenida que implantou também nessa gestão. Mas aí eu queria que você falasse um pouco sobre a característica de implantação desses parques, que foi feito, na maioria deles, de uma forma muito criativa, né? Isso. Aí o que acontece? Identificamos a área, a comunidade identificou a área, a gente fez as visitas, fez as reuniões. Qual que é aí o maior entrave? Que é o que a gente volta no início, como eu comentei. O problema é recurso financeiro. Você construir uma área verde, você tem que desprender um certo valor, uma quantia considerável, né? Principalmente para você conseguir urbanizar uma área de 18 mil metros quadrados, né? Construir pista de caminhada, limpeza, para você... que a gente entra, faz o corte da vegetação baixa, eleva a copa das árvores para poder ter visibilidade tudo, e gerar segurança, né, para a comunidade, o cara poder entrar lá dentro para fazer o lazer dele, se sentir seguro lá dentro, não se sentir com medo de ser assaltado a qualquer momento. Então, você precisa que você tenha visibilidade lá dentro. Foi o que a gente entrou e fez. E fizemos a parte da secretaria, que a gente encontrou de fazer, que foi projetar o parque. Fizemos o projeto do parque, fizemos os estudos e tudo. E aí, qual que foi o próximo problema que a gente teria? Era de conseguir os recursos para construir, né? Aí, a gente pôde contar... O que acontece?
Por que é importante de equipe estar trabalhando entrosada? Porque aí a gente não tinha só a Secretaria de Meio Ambiente focada em gerar uma qualidade de vida melhor para a população. A gente tinha, por exemplo, outras secretarias também com o mesmo foco. Porque, por exemplo, quem conseguiu talvez viabilizar o início da verba para poder a gente iniciar a construção foi a Secretaria de Infraestrutura, com análise de projetos lá dentro. Então, o secretário viu a possibilidade de conseguir destinar uma verba lá para lá, apresentou a proposta para o prefeito na época, né? Claro que a decisão é dele. E aí o prefeito também abraçou a ideia e falou, vamos fazer, entendeu? E aí a gente iniciou. É uma coisa que me chamou muita atenção, foram algumas empresas que tinham passivos de multas ambientais, né? Isso. Na prefeitura. Muito. A gente conseguiu converter, por exemplo, a pista do Parque Municipal que a gente fez no entorno da lagoa, ela dá mais ou menos 1.100 metros de perímetro no entorno da lagoa, ela foi construída como uma compensação ambiental de uma multa que uma empresa de Montes tinha, e aí a própria empresa apresentou a proposta de fazer uma obra para poder pagar a multa. Apresentou para o CODEMA aceitou, entendeu? O prefeito aceitou e aí ela entrou e executou a obra. Era como se a gente revertesse aí todas as multas de trânsito em aplicação na melhoria do trânsito, Exato. né? Ou das pistas, né? Ou das vias, isso, exatamente. A gente ia ter 50 centímetros de capa de asfalto, né? Se pudesse. Na verdade, eu penso que deve ser o foco, né? Porque não justifica. Você tem que punir a pessoa, tem que existir a punição para coisa irregular, mas aquela punição tem que se reverter em algum benefício para a sociedade. Perfeito. Eu acho essa história toda, Eduardo, um grande case que a gente conta aqui, e para nós é uma felicidade muito grande contar com você na equipe, sua experiência aí, e o fato de você ter trabalhado dentro de uma história de sucesso que está muito próximo aqui à cidade, porque muitas das vezes a gente imagina que só acha soluções em grandes cidades do Brasil ou em Curitiba, né? Tudo que envolve uma coisa boa de urbanismo, ou está em Curitiba ou está em Brasília. Exato. Ou então fora daqui. Curitiba é referência, né? Curitiba é referência. Então, e isso me faz perceber que tem situações dentro de uma reflexão que eu vejo muito interessantes, né? Eu vou fazer uma análise. Acho que a gente sempre fala nos podcasts aqui, eu estava revendo aí esses dias, muito sobre o Canadá, né? Uhum. Tem muitas soluções urbanísticas lá que de fato inspiram a gente, porque a forma como eles conectam as áreas verdes e aos lagos, né? É o país que tem maior incidência de lagos no mundo, então é maravilhoso, né? Como eles integram a natureza e isso converge em melhoria da qualidade de vida. Isso. Mas olha para você ver que informação interessante. O Canadá, ele tem 44 parques nacionais, né? Interessante, claro que grandes áreas, enfim. Mas em quantidade, eu não estou fazendo análise qualitativa, análise quantitativa, o Brasil tem 73. Isso me chamou muita atenção. Sim. Porque a gente imagina que existe que tudo dá errado aqui no Brasil e tudo dá certo lá fora. Exato. Mas, ou seja, nós temos exemplos, além do de Montes Claros, um que me chama muita atenção é o Parque Municipal de Bocaiúva. Sim. O Parque Municipal de Bocaiúva, ele é um parque do início da década de 90, né? Uhum. E ele ficou fechado durante alguns anos e houve um trabalho por iniciativa da gestão pública, chamar algumas empresas, e a RIMA Industrial, que é a principal empresa da cidade, e fez um trabalho muito interessante, onde reversão também de passivos, né? Uhum. E isso convergiu numa revitalização do parque e ficou maravilhoso. Sim. Ficou perfeito. Então aí a gente vê exemplos aqui próximos, né, que a gente entende que é possível, né? É possível. Mas eu penso que a chave, Eduardo, como a gente sempre conversa, e você que é do setor de projetos, eu penso sempre que a chave está no projeto. A chave está na concepção. O que você acha? Porque, na verdade, é o seguinte, existe a ideia, né? A ideia flui na cabeça da pessoa. Ele tem que, vamos dizer assim, esboçar aquilo para ele poder transferir para as pessoas entenderem o que ele quer. O projeto é essa ferramenta, né? Se você não sentar, fizer um planejamento
projetar de maneira correta, né, seguindo a normatização que existe, no final das contas você não vai conseguir ter um produto, ter um resultado tão vantajoso quanto você esperava. E o que vai acontecer? No final você pegou o recurso, investiu numa obra, vamos supor, na execução de um projeto, para poder, numa construção, não vai conseguir o resultado que você espera, e você vai ficar frustrado e achar que o problema é porque aquilo ali não funciona, não funcionou como você esperava. Mas na verdade não foi planejado bem, né? Quantas vezes a gente já não vê hoje projetos que iniciam e não terminam? Quer dizer, você gasta recurso e muitas vezes você inviabiliza, porque quando você senta e faz uma análise, porque o projeto é a análise, né? Quando você faz a análise mais criteriosa e mais detalhada, entendeu? Tentando prever problemas futuros, tanto na construção quanto no uso, né? O que você vai conseguir descobrir? Você vai conseguir reduzir o custo quando você estiver construindo. Por quê? Problemas que poderiam acontecer na construção você já previu. Então, se você já previu, você já conseguiu ficar preparado para aquilo. Antecipar, né? Exatamente. Aí tem muito do BIM, né? Exato. Aí, na verdade, o BIM ele entra como uma ferramenta quase que indispensável, né? Para você conseguir fazer essas previsões. Porque a gente, de experiência, consegue prever algumas coisas, né? Mas quando a tecnologia entra, o nível de aprofundamento de análise é muito maior, né? Porque a gente acaba validando, né? Exato. Uma opção da outra e tal. Isso. E assim, Eduardo, uma coisa que eu vejo em projetos urbanísticos de uma forma geral, e foi um exemplo que nós tivemos lá em Belo Horizonte, existe intervenções urbanísticas muito severas, onde tendem a mudar o curso de rios, canalizar rios, não respeitar a natureza existente, modificar a topografia, né? Isso. E não atentar à geotécnica existente, que é de uma característica similar por vários motivos. Exemplo, áreas muito baixas, onde é que você tem uma baixa resistência de terreno, obviamente que você tem uma incidência de umidade muito grande naquelas camadas de terra. E existem pessoas que simplesmente meio que isolam a característica natural do terreno e meio que limpa tudo, varre tudo e implanta como um tabuleiro, coloca uma coisa em cima daquilo lá. E a gente vê que, assim como em Belo Horizonte, a natureza, ela, ao passar dos anos e várias tragédias têm acontecido em costas, mas Belo Horizonte é um case importante, porque eles tinham um histórico, né? Um limite histórico de chuvas. E o ano passado foi o ano que mais choveu. Na verdade, foi o que alguns especialistas disseram foi que era impossível se prever a quantidade de chuva que teve, né? Que, de certa forma, teria, por mais que tivesse sido previsto muitos problemas, ainda poderia ter acontecido alguma coisa, algum tipo de imprevisto, porque foi uma incidência muito maior. Foi atípico, foi quase um desastre natural. Exato. Os registros pluviométricos não indicavam, né? Então, por mais que você fizesse uma análise, você apesar de que tenha uma certa margem de segurança que a gente adota, né? Mas risco sempre tem, né? Mas há muitos anos... Só que é a exceção, a regra. Você segue pela regra, não pela exceção. A exceção sempre existe. Mas eu vou estender esse assunto. Existe um estudo de muitos anos que foram previstas projetos de bacias de contenção. Sim. Justamente já prevendo que em caso de chuvas torrenciais aquilo pudesse amenizar os estragos da chuva, que não foram feitos. Não foram feitos. Né? Eu queria que você falasse como é que você vê, dentro da esfera do planejamento, a intervenção que é severa, que muda a natureza, nega a natureza existente e também não prevê alternativas, né? Isso. A intervenção em curso hídrico, para mim, é a que vai trazer maiores problemas a longo prazo. Vamos dizer assim, a curto prazo é lindo, né? Porque você tinha aquele problema ali, você acabou fazendo a canalização do rio, retificou o rio, fez as avenidas, aí fica aquela coisa maravilhosa, né? Consegue reeleger o cara que fez, fica lindo demais. A longo prazo, provavelmente pode gerar algum problema. Por quê?
pode acontecer um imprevisto desse. Aí, com relação, por exemplo, aí pode-se fazer, no caso de talvez solucionar isso, vamos fazer as bacias de contenção. Aí a gente volta naquela questão do projeto. Para mim, a bacia de contenção já é um efeito colateral. Se tivesse sido planejado antes a urbanização muito bem planejada, você não teria interferido no custo do rio, teria mantido a APP, porque a APP é exatamente para isso, porque o rio alaga, né? Pode acontecer uma situação do rio alagar. Então, o rio vai alagar onde? Na área de preservação no entorno dele, entendeu? Além de você ter a vegetação preservada, você tem a área para o rio alagar. Aí, não foi observado isso, a outra solução é o quê? Fazer a bacia de contenção. Aí já é um custo que não era previsto, né? Mas necessário, acaba que passa a ser necessário, né? Porque não foi feita a análise correta no início. E aí, você vem, faz a análise e vê que precisa da bacia de contenção para armazenar e não constrói, e, tipo assim, é uma sequência de erros, né? Que, tipo assim, não tem jeito, né? A bacia de contenção, Eduardo, ela é uma ótima alternativa também quando a gente tende a pensar em permeabilizar, exato, né? Quando abastecer o lençol freático, né? O lençol freático e evitar que essas chuvas torrenciais acumulem, né? É uma ferramenta boa para isso também. Não só bacia de contenção, como barragem de contenção, isso. Não. As bacias de contenção em áreas mais altas, para poder frear um pouco a velocidade que essa água vai chegar nas unidades captadoras, né? Quando a gente, algumas comunidades, nas comunidades rurais, quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, a gente fazia um trabalho com as comunidades rurais de construir barraginhas, né? A gente conseguia uma máquina, né? Por exemplo, o aluguel ali, uma semana de máquina, e a gente pegava mais ou menos a topografia e locava alguns cursos, né, de água de chuva, entendeu? E aí a gente construía as barraginhas naqueles cursos, né, de maneira que uma, quando ela enchesse, a água transbordava, já corria para outra, porque aí começava a abastecer o lençol freático. A gente conseguiu recuperar, inclusive, algumas nascentes com isso. As águas começaram a aflorar em alguns pontos, né, de nascente por causa dessa recarga. Porque o problema é quando não se tem como fazer essa reserva, porque a água ela vai correr rápido, vai embora, e aí não tem tempo dela infiltrar no solo, né? Você consegue fazer uma retenção, ela acaba infiltrando, né? O problema é uma vantagem, por exemplo, isso aí para a zona rural, porque você consegue fazer essa recarga do lençol freático, né? E talvez conseguir manter algumas nascentes. Agora, além de reservar água para a população, né? Exato. Agora, na área urbana, o problema acaba que é um problema sério, porque isso, normalmente, quando se identifica a necessidade de uma, né? É para solucionar um problema que não foi pensado antes, né? E tem mais dificuldade de conseguir área, né? Para conseguir se fazer. É isso que eu estou querendo dizer para você, porque isso pode ser uma solução enquanto projeto. Pode ser uma solução enquanto projeto. Pensando no futuro, pensando de um projeto responsável, pensando de uma forma onde você tem uma responsabilidade social. Às vezes a responsabilidade social as pessoas só entendem que é reverter projetos para criança carente ou cesta básica. Não. Que isso também pode ser, né? Dentro do contexto. O investimento em saneamento ele é mais efetivo do que um investimento, por exemplo, diretamente em saúde, para conseguir uma saúde melhor. Responsabilidade social é trabalhar dentro da norma, exato, trabalhar dentro da lei, isso, trabalhar com honestidade, isso, e trabalhar pensando nas gerações futuras, né? Exatamente. Na verdade, quando o gestor ele trabalha pensando no bem-estar das pessoas, ele vai buscar a melhor solução, né? Porque quando você investe recursos em prevenção, você sempre vai conseguir investir menos recursos do que você tem que investir recursos para correção, né? Show de bola. Muito melhor. Show de bola. Eduardo, estamos chegando ao fim aí, tá? Eu agradeço bastante aí sua participação aí. Vamos na sequência aí, né? Depois a gente trabalhar mais outros temas técnicos aí. Estamos aí agora direto, né? Então podemos tratar aí, principalmente da área de construção, que é a área que nós estamos sempre atuando, né? A gente já conversa aí já. Com certeza. Vamos filmar nosso bate-papo, né? A gente pensa que vai gravar. Valeu então, cara. Falou. Vai.